Hoje, vamos embarcar em uma jornada única que nos levará de volta no tempo, diretamente para os registros ancestrais da Bíblia. Preparem-se para desvendar os segredos das criaturas antigas e extraordinárias que um dia vagaram por essa terra. O Éden e a majestosa presença do Serafom. Nos primórdios do Éden, um reino de beleza e harmonia, um ser misterioso e majestoso, chamado Serafom, capturava os olhares com suas asas reluzentes e escamas cintilantes. Sua presença guardiã nos faz pensar se ele era uma espécie de ponte entre os mundos natural e espiritual, um símbolo da pureza que um dia existiu em nosso mundo. Com a luz dourada do Éden filtrando entre as folhagens exuberantes, o Serafom pairava graciosamente sobre riachos serenos. Suas asas brilhantes, lembrando o arco-íris após a chuva, poderiam ter sido uma visão inspiradora para os habitantes desse paraíso perdido. Essa figura etérea, quase divina, nos conecta com a profunda interconexão que os povos antigos viam entre a natureza e o sagrado. Noé e o enigma do Behemoth. A história da Arca de Noé é conhecida por todos nós, mas e o Behemoth? Essa criatura colossal, descrita como uma força da natureza habitando as margens dos rios, nos leva a questionar sua possível inspiração. Seria o Behemoth uma lembrança distante de animais extintos como o Paraceratherium, cujas proporções gigantescas ecoam através dos séculos? As águas tumultuosas do dilúvio poderiam muito bem ter apagado os rastros desses gigantes terrestres. No entanto, a lenda do Behemoth persistiu, passando de geração em geração. Poderia haver alguma base real para sua descrição imponente? Afinal, é sabido que a história muitas vezes encontra maneiras de transformar criaturas reais em seres mitológicos, à medida que os detalhes se desvanecem com o tempo. O leão de Judá e a essência da coragem. Nos desertos da narrativa bíblica, surge o majestoso leão de Judá. A imagem de Jesus como o leão da tribo de Judá simboliza força e nobreza. Será que essa figura enigmática possui vínculos com os leões que já vagaram pela terra? A extinção dos leões na região do Oriente Médio poderia ter influenciado essa representação poderosa. As areias douradas do deserto testemunharam uma vez a presença majestosa desses predadores imponentes. A coragem e a destreza do leão de Judá na narrativa bíblica podem muito bem ter sido inspiradas pela observação dos leões selvagens em caçada. Sua natureza intrépida refletia a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida no deserto e, por analogia, os desafios espirituais e emocionais da jornada humana. Mistérios do oceano, a serpente e o Leviatã. A história de Adão e Eva traz à tona a enigmática serpente tentadora. No entanto, outra criatura intrigante, o Leviatã, ronda as páginas bíblicas. Descrições épicas o retratam como um monstro marinho. Seria o Leviatã uma alusão a répteis gigantes que governaram os mares pré-históricos? A conexão entre mito e realidade permanece uma questão intrigante. As profundezas abissais do oceano escondem uma infinidade de segredos, e o Leviatã personifica a maravilha e o mistério dessas vastas águas. Enquanto os marinheiros contavam histórias de enormes serpentes marinhas e monstros das profundezas, os relatos bíblicos poderiam ter encontrado inspiração nas descobertas de fósseis marinhos e nas lendas marítimas. A figura do Leviatã nos recorda a imensidão desconhecida que sempre intrigou a humanidade. A Arca de Noé e o mistério do unicórnio. No conto do dilúvio, uma variedade de animais entra na arca, incluindo uma criatura chamada de unicórnio em algumas traduções. Mas o que seria esse unicórnio bíblico?
Poderia ser uma referência a um rinoceronte ou auroque, animais com chifres impressionantes que podem ter vagado por uma terra há muito esquecida. A imagem mágica do unicórnio tem encantado a imaginação humana há séculos. No entanto, o que muitos não percebem é que o conceito de unicórnio na Bíblia pode estar enraizado em interpretações linguísticas e culturais. Ao explorar antigas línguas e contextos, percebemos que o unicórnio poderia ser uma referência a animais reais que habitaram regiões conhecidas pela narrativa bíblica. Assim, a linha entre o mito e a realidade começa a se desenrolar, revelando a fascinante complexidade por trás dessa criatura lendária. À medida que exploramos esses enigmas do passado, é fascinante pensar em como os relatos bíblicos entrelaçam-se com a natureza e a história. Embora muitas dessas criaturas tenham desaparecido, elas continuam a nos inspirar a imaginar um mundo repleto de maravilhas e mistérios. Os pergaminhos antigos podem ter desbotado com o tempo, mas as histórias que eles contam ecoam através dos séculos. Cada animal, seja real ou metafórico, captura um fragmento da complexa tapeçaria que compõe a trajetória humana. À medida que nos despedimos dessas criaturas extintas da Bíblia, somos lembrados de que nosso desejo por exploração e compreensão transcende as eras. E, considerando o contexto mais amplo, esses enigmas nos incentivam a refletir sobre a interação entre ciência, fé e mitologia. Enquanto exploramos as possíveis inspirações por trás das descrições bíblicas, somos convidados a apreciar a capacidade da humanidade de interpretar o mundo ao seu redor e expressar suas crenças por meio de narrativas ricas e simbólicas. As criaturas extintas da Bíblia também nos lembram da importância de preservar a diversidade da vida na Terra hoje. Através das eras, várias espécies têm enfrentado a extinção, muitas vezes devido a fatores como mudanças climáticas, caça excessiva e destruição de habitats. Nossa responsabilidade moderna de conservar as formas de vida restantes ecoa a noção de cuidado e responsabilidade transmitida por essas antigas histórias. Ao abraçar a curiosidade e a imaginação, podemos encontrar conexões inesperadas entre o passado e o presente. A exploração dessas criaturas extintas da Bíblia nos lembra que a história da Terra é profundamente entrelaçada com a nossa própria jornada. Mesmo quando olhamos para trás, buscamos entender não apenas os fatos, mas também o significado subjacente que essas histórias têm para nós hoje. Com isso, chegamos ao fim dessa empolgante viagem pelas criaturas extintas da Bíblia. Espero que tenham apreciado essa exploração tanto quanto eu. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais expedições pelo conhecimento. Fiquem com Deus.